amigos, estamos novamente transmitindo o programa Descomplicando a Lição. Esse é o 5º episódio nessa temporada do terceiro trimestre de 2024. Nós estamos agora entrando num aspecto muito interessante do trabalho de Jesus e eu quero lhes convidar para virem conosco ouvir o que Marcos tem a nos contar sobre o reino de Deus e o confronto desse reino com as coisas desse mundo. Quero agradecer a todos os ouvintes que estão nos prestigiando. Temos recebido muitas palavras de incentivo e peço que orem por esse programa, para que Deus possa, de fato, utilizar isso como uma ferramenta importante para a divulgação do seu reino. Peço que, ao assistir o programa, não esqueçam de apertar no like ali, naquela mãozinha, para que a plataforma coloque esse programa na página de abertura do YouTube, para que mais pessoas encontrem esse programa. É uma questão de pregação do Evangelho, não é uma questão aqui de vaidade do programa. Vamos então à lição dessa semana. Nós já temos aqui, que o livro de Marcos é um livro que vai tratando de como Jesus se movimentava. E nessa semana, o que nós temos? Nós temos os milagres que foram feitos à margem do lago da Galileia ou mar da Galileia. E nós temos aqui os ícones ou os diagramas que estão sendo usados na lição. Nós vimos que na lição anterior, por causa de todas as verdades que Jesus estava apresentando, o povo reagiu de alguma forma. Nós estudamos ali a reação do povo, estudamos a reação do povo judeu e do povo judeu que aceitou. E agora nós estamos vendo esse confronto entre o reino de Deus e o reino do inimigo na beira do mar da Galileia. Esta figura que está mostrando que o reino de Deus não é um reino militar, não é um reino que se apoia na força. Vemos aqui uma espada quebrada, mas é um reino que se apoia na construção de pessoas, se apoia nos valores e não nos objetos. Isso é uma máxima que está sendo aqui mostrada com muita ênfase pelo evangelista Marcos. O verso para memorizar é: Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Isso aqui é um assunto que nós vamos tratar dentro da lição dessa semana, a cura de um endemoniado. Eu não vou adiantar aqui, mas o que Deus está dizendo: use as ideias do reino de Deus para construir pessoas. Vá e conte para os seus parentes o que o reino de Deus fez por você. A premissa para essa semana é essa aqui. Está no Grande Conflito, a página 14. Aliás, não é o Grande Conflito, é o Caminho a Cristo. Perdão, página 14. Ele se tornou o Filho do Homem. Tudo isso para que o ser humano pudesse ser erguido da ruína e degradação do pecado, para refletir o amor de Deus e compartilhar a alegria da santidade. Novamente, aqui estão as expressões, e os conteúdos do reino de Deus. Santidade no reino de Deus não é um sujeito levitando 3 vezes por dia com uma auréola na cabeça. Santidade é serviço, é atenção com o próximo. Santidade é um trinômio: justiça, misericórdia e humildade. Isto é santidade. Então, o que nós precisamos
entender é que, ao Jesus se tornar o Filho do Homem, ele veio nos tirar da prisão em que o pecado nos meteu, aonde nem justiça, nem misericórdia, nem humildade existem, para nos trazer para um mundo mais alto, aonde esses valores são os valores consagrados. E com essa premissa, vamos ver Jesus operando milagres. A lógica do estudo vai nos mostrar duas coisas. Os milagres à margem do lago foram milagres feitos entre os gentios. Lembrem que na lição passada ficou claro para nós que Jesus não era restrito à sinagoga. Ele saía, tinha uma flexibilidade de sair da sinagoga e ensinar fora da sinagoga. É muito diferente dos líderes judaicos que só ficavam na sinagoga. Também fez milagres entre os judeus, porque lembrem que também na lição passada estava que a sinagoga era o epicentro da obra de Jesus. Então ele usava a sinagoga como um centro cognitivo importante, de onde ele impartia, ou ele comunicava, ou ele fazia difusão das ideias do reino de Deus, mas também ele viajava para alcançar os gentios. E vamos ver então, ao abrir a lição, fatos contados pelo evangelista Marcos e que mostram Jesus ensinando tanto judeus como gentios. Então, primeiramente, os milagres entre os gentios. Jesus atravessa o Mar da Galileia e vai para o outro lado do mar. Nós já vamos ver no mapa que vem no quadro seguinte esse trajeto. E passa um dia pregando e ensinando. Lembrem que a diferença entre pregação e ensino é que pregação é só conselho, admoestação, encorajamento. Ensino é desdobramento de verdades. Então Jesus estava ensinando e pregando. Muito cansado, depois de um dia de trabalho, ele toma o barco com os discípulos e volta para Cafarnaum. Também estão lembrados que ele fez de Cafarnaum a cidade da sua morada. Saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum. E nesse trajeto ocorre uma tempestade. E Jesus acalma essa tempestade. Marcos, com esse episódio, ao narrá-lo, ele tenta mostrar o lado messiânico de Jesus, né? Ele como Deus. Então, o milagre que aconteceu aqui, na verdade, é o que a Bíblia chama de teofania. A palavra teofania é uma palavra grega que é a soma de duas palavras, teo mais fania. Teo quer dizer Deus, fania quer dizer demonstração ou aparecimento. Então, uma teofania é uma manifestação visível de Deus. E nesta manifestação, que foi através do acalmar a tempestade, 5 características são demonstradas por Marcos. Então, Jesus demonstra o poder de Deus. Ele ressalta com isto como o ser humano é vulnerável. Mesmo estando com Jesus no barco, os discípulos entendendo que Jesus era o Messias, ainda assim eles tiveram medo. Vejam a nossa incrível vulnerabilidade de alma. Então Jesus ordena aos discípulos: não temam, porque esta é a questão quando Deus está perto. E ordena também palavras que vão acalmar a tempestade. Ou seja, ele mostra ali toda a sua aparência, né, poderosa como Deus. E é uma revelação que já aconteceu no passado. Deus já se revelou com outras teofanias em outras ocasiões. E também, nesta teofania, aparece a resposta humana à revelação de Deus. Os discípulos reconheceram, né?
eles disseram entre eles: quem é este que até o vento e a água obedecem, né? Então, esse milagre de acalmar a tempestade, nós podemos ver, além da demonstração da teofania, 4 outras características. Nós já vimos a demonstração do poder divino, nós já vimos o medo humano, o medo dos discípulos, a ordem, não tema, né, porque estão com medo, não tema, e a resposta humana. Qual foi a resposta humana? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o Filho de Deus, o próprio Senhor. Vamos olhar um pouquinho o mapa, onde essas coisas estão ocorrendo, esses milagres estão ocorrendo. Aqui está o Mar da Galileia. Vamos ver se nós entendemos essa geografia ali de onde está Israel e todos esses acontecimentos. A região inteira que não aparece no mapa aqui, ela vai mais ao sul e mais ao norte, essa região inteira ela é chamada de Palestina. Vejam bem, Jesus foi criado em Nazaré. Nazaré é uma cidade dentro de uma região da Palestina chamada Galileia. Mais ao sul está a região da Judéia. E mais ao leste está a região de Decápolis. Tanto a região da Galileia como a região de Decápolis eram regiões de povos gentílicos. Aqui havia um pouco de judeus. Vejam que Nazaré está bem aqui, mais ao sul, próximo de Jerusalém, que está mais abaixo aqui. Mas para cima, ao norte, tem a Síria aqui em cima. Então tinha muita migração de pessoas gentílicas para essa região. Jesus foi criado numa região de miscigenação. E era de propósito, né? O lírio sem se contaminar. Ou seja, é uma lição para nós. Estamos no mundo, mas não precisamos nos contaminar com o mundo. Ele muda de Nazaré para Cafarnaum. Vejam que Cafarnaum é muito diferente de Nazaré, porque Nazaré está longe do mar. Cafarnaum está na beira do mar. E por estar aqui, era uma cidade grande e um grande centro comercial, com muitas possibilidades. Ele podia pegar um barco e atravessar o mar e estaria em Decápolis, que é a região, Deca quer dizer 10, polis, cidade, né? Então haviam 10 cidades aqui. E uma dessas cidades era Gadara. Gadara é o que nós vamos ver na narrativa de Marcos, um acontecimento interessante. Nazaré, Cafarnaum, Jesus sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, porque era uma situação geográfica favorável, e vai para Gerasa ou Gadara. São 2 palavras para o mesmo local. Lá em Gadara, de Cafarnaum, ele faz várias incursões para o território de mais concentração gentílica, e ele faz uma série de viagens deliberadas para o território gentílico, porque, segundo a profecia de Isaías, Jesus teria que pregar também, ensinar também os gentios. E Jesus curou em Cafarnaum, num sábado, que nós vimos na lição passada, um endemoniado, e também quando ele atravessa no domingo para Gadara, ele encontra outro endemoniado. Ou Gerasa, né? Gadara ou Gerasa. Marcos está mostrando aqui um fato muito importante, que Jesus começa o seu ministério num confronto direto com o inimigo, tanto entre os judeus, né? Entre o povo de Deus, como entre os gentios, havia possessão demoníaca. Vejam aqui, espíritos imundos, tanto na sinagoga como no ambiente gentílico, ou seja, o mundo estava dominado pelo inimigo. O que Jesus fez? O homem viu a presença de Jesus, ele vivia num cemitério e ele ouviu
o movimento de Jesus e ele sentiu vontade, ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, ele sentiu vontade de ser libertado daquilo. E ele se dirige a Jesus. E Jesus pergunta para o demônio que estava, né, nele, diz: como é o teu nome? A resposta foi: nós não somos um, nós somos muitos, nós somos uma legião. E de fato eram. Uma legião é 3 a 6 mil soldados no exército romano. Isso era uma legião. E os demônios utilizaram essa mesma nomenclatura para se identificar. Na verdade, eles não eram 3 mil, eram 2 mil, né? A Bíblia mostra que eram 2 mil, porque quando Jesus os expulsa, eles vão para os porcos, os irmãos estão lembrados disso, e 2 mil porcos se perdem no mar. Mas olhem aqui, não existe entidade demoníaca que possa resistir ao poder de Deus. Ou seja, ele começa o ministério dele demonstrando que ele é Deus. Ele faz uma teofania, como nós vimos lá, e aqui ele se mostra poderosamente como Deus. É uma imagem poderosa esta. Por quê? Ela descreve a condição dos seres humanos separados de Cristo, tanto entre o povo judeu como entre o povo gentílico. Irmãos, é uma coisa muito importante isso. Vou chamar a atenção dos professores. Pode ser que eu, estando na igreja, mesmo que eu não esteja possesso, eu possa estar tomado pelas ideias do inimigo. Portanto, eu estou demoníaco. Eu estou endemoniado. Se as ideias do inimigo são as ideias que fornecem o meu comportamento, o que guarnecem o meu comportamento. Importante a gente saber disso. Nós temos que ter conosco as ideias do reino de Deus. Sair dessa prisão que o pecado nos colocou. Então, se vierem comigo aqui, lendo o restante que está aqui, essa imagem que é importante porque os seres humanos separados de Deus estão espiritualmente mortos, significando que não tem controle mental, e isto é o quadro que Marcos descreve, as pessoas sem controle mental. Essa é a prisão que o pecado nos coloca. Reparem como nós não nos controlamos. Se alguém faz algum ato contra nós, imediatamente a adrenalina entra na corrente sanguínea e o corpo faz com que nós respondamos sem consciência com comportamentos que nos prejudicam. Esse é o problema do pecado. E o que Jesus faz? Ele conserta toda a situação daquele homem, escravo. O homem era morto espiritualmente, ele era escravo do mal. Uma história cheia de impurezas cerimoniais. Esse homem morava num cemitério, entre os túmulos, ele lidava com os mortos. Além disso, todo sangrando, tudo isso eram impedimentos para uma pessoa estar no templo. E, além disso, lidava com os porcos. Ou seja, nós aqui vemos uma série de impedimentos cerimoniais que impediam uma pessoa de estar no reino de Deus. Então, no conflito entre o bem e o mal, Jesus consagra uma vitória. Qual vitória? Os irmãos sabem essa história de Gadara. 2 mil porcos se perderam no mar. O povo se revoltou. Por quê? Novamente, prestem atenção. No reino do inimigo, as coisas são muito importantes. Eles perderam, tiveram um prejuízo físico, perderam coisas. E disseram que eles não queriam Jesus lá, porque Jesus causara um prejuízo enorme para a economia daquela cidade. Tudo bem, Jesus cura o endemoniado pede para ir com Jesus, mas Jesus diz: não, você fica, isso é o que nós vimos no verso para memorizar. Você vai ficar e vai contar para os seus parentes o que Deus fez por você, o que o poder de Deus fez com você. Aparentemente, parece que o inimigo ganhou uma vitória, porque nesse confronto entre o reino de Deus e o reino do inimigo, 2 mil porcos se perderam. E o povo mandou que Jesus não ficasse lá.
Jesus não discute. Prestem bem atenção nisso. Porque no reino de Deus, coisas não têm importância. O que tem importância são pessoas. Ao curar o endemoniado e mandar que o endemoniado fosse para casa, Jesus ganha uma vitória enorme. Porque depois de um tempo, os gadarenos mandaram chamar Jesus, porque viram como Jesus tinha construído outros locais e eles chamaram Jesus de volta. Quando Jesus volta, haviam pessoas dispostas a ouvir toda a informação sobre o reino de Deus. Que naquele momento em que eles estavam focados nas coisas, ou seja, no reino do inimigo, não poderiam dar ouvidos. Vejam como a estratégia de Jesus de ter ido embora, mas mandado o homem ficar, construiu possibilidades de Jesus atuar no reino de Deus depois. É uma estratégia importante. No conflito entre o bem e o mal, vejam bem isso aqui, Jesus consagra uma vitória. Aparentemente tinha perdido, mas não. Qual foi a vitória? Apesar de ter sido rejeitado, deixou um missionário que era nativo. Ele ia falar e as pessoas não iam expulsá-lo porque ele era nativo. Marcos se preocupa em mostrar todos os detalhes do raciocínio de Jesus nesse confronto entre os dois reinos. Essa é uma história lapidar, como Jesus fez. Da mesma forma, lá em Cafarnaum, ele expulsa o demônio de um endemoniado, mostra o poder de Deus e confronta o reino de Deus no seio do povo judeu, como eles estavam dentro do reino do inimigo. E assim foi a obra de Jesus, o tempo todo confrontando coisas. E Jesus fez milagres entre os judeus também. Ele volta, de sua viagem, Jesus volta do ambiente gentílico, ele volta de lá para Cafarnaum, e Marcos conta esta volta com duas histórias naquele sistema sanduíche que nós já vimos na lição passada. Quais são as duas histórias? A primeira é a seguinte: recordam de Jesus na casa de Levi, o cobrador de impostos? E lá Jesus estava participando de um banquete e os líderes religiosos judeus confrontaram Jesus. Disseram: como que ele pode ser dos nossos, defendendo o reino de Deus, comendo com impuros? E lembrem que Jesus responde: ele não veio, o médico não vem para quem está são, vem para quem está doente. E lá na casa de Levi, o que aconteceu? Jairo, que era um rabino, foi ao encontro de Jesus. Ele entra em cena com a mesma atitude do endemoniado. Os dois endemoniados se atiraram aos pés de Jesus. E Jairo fez a mesma coisa, atirou-se aos pés de Jesus. Lembrem-se que se nós não fizermos isso, se nos atirarmos nos pés de Jesus, nada acontecerá. Porque a nossa situação permanecerá a mesma. Todas as figuras que foram curadas dos seus males morais se atiraram nos pés de Jesus. Uma dessas figuras é Maria Madalena. E Jairo faz a mesma coisa, ele sendo um rabino. Vejam bem isso, professores. Imediatamente Jesus acompanhou Jairo. Essa história nós conhecemos, não é verdade? O que estava acontecendo? A filha de Jairo estava muito mal para morrer e Jairo foi pedir auxílio de Jesus. Ele era um dos rabinos que acreditava no Messias. E Jesus imediatamente foi com Jairo. Mas olhe só, os discípulos de Jesus ficaram surpresos porque Jesus condescendeu com o rabino. Vejam bem isso aqui. Por que ficaram surpresos? Porque os pressupostos que ainda restavam na cabeça dos discípulos eram os pressupostos do reino do inimigo. O que é o reino do inimigo? Uma facção contra a outra. Eles entendiam que Jesus estava contra os judeus, quando ele se colocava contrário aos ensinamentos rabínicos. Mas não era isso.
Jesus estava confrontando não os judeus, mas o reino do inimigo. E foi imediatamente com Jairo. No caminho para a casa de Jairo, o que aconteceu? A multidão acompanhando Jesus, uma mulher que enfrentava uma hemorragia há 12 anos, toca no vestido de Jesus. Também conhecemos essa história. E Marcos coloca as duas histórias, a de Jairo e a da mulher, como histórias em contraste, que é a tal da história sanduíche. Na verdade, essa mulher é o recheio do sanduíche, porque a primeira parte da história é isso aqui: Jairo, o rabino, indo buscar Jesus. E entra essa senhora aqui, que é o recheio da história. O que ela tinha? Marcos conta duas histórias com contrastes iguais. Um rabino em harmonia religiosa, ou seja, ele estava bem com o sistema religioso, e uma mulher com impureza cerimonial, porque ela tinha uma hemorragia. Ela não podia ir no templo. Ambos pedem ajuda a Jesus, um contraste. A mulher era como morta-viva, porque ela não podia ter filhos e ela estava separada da vida religiosa. Ela, com 12 anos sem poder ir, porque uma mulher com hemorragia não podia ir ao templo. Então, como a criança na casa de Jairo, ela estava além de toda a esperança humana. E aqui é que entra o reino dos céus. O reino dos céus veio para nos trazer esperança. E Jesus então atua. Ao tocar em Jesus, sente-se imediatamente curada. Jesus se volta compassivo para uma mulher impura e diz: filha, a tua fé te salvou. Aqui novamente é isso que nós já estamos aqui repetitivamente dizendo. O reino dos céus são valores, não são coisas. A fé é um valor. E ao usarmos esses valores, nós temos acesso ao reino dos céus. Coisas não têm acesso ao reino dos céus. O que tem são os valores. Como é uma história sanduíche, vamos voltar à história de Jairo. Porque a senhora entra aí, né? Enquanto ele estava caminhando para a casa de Jairo, a mulher entra nessa história. Ele chega e as pessoas da casa de Jairo avisam a Jairo: a menina está morta. Ou seja, não adianta mais. Mas Jesus diz o quê? Jesus avisa que a menina dorme. E essa é uma coisa importante que nós já tratamos em outras lições. Os que estão em Cristo não morrem, dormem e conservam a audição. Olha aqui o que aconteceu. Jesus toma a menina pela mão e fala. Os mortos em Cristo ouvem. Talita, cumi. Ou talitá, né? Cumi. Que quer dizer, menina, levante-se. E a menina se levantou. Assim será quando Jesus vier e ressuscitar os mortos. Nós ouviremos a voz de Jesus e nos levantaremos. A preocupação de Marcos com essas duas histórias é demonstrar através disso o segredo que não pode permanecer oculto. Jesus é o Messias. Então, visto essa história sanduíche, vamos voltar aqui ao confronto entre Nazaré e Cafarnaum. Lembram do mapa lá? Nazaré longe do mar e Cafarnaum na beira do mar. Na sinagoga, num sábado, em Nazaré, Jesus se levanta. E nesse sábado ele simplesmente diz: eu sou o Messias, conforme a profecia de Isaías. Eu estou agora entre vós. E o que os ouvintes da sinagoga fizeram? Alguns se alegraram quando ouviram Jesus falar, mas imediatamente ocorreu uma revolta. Como pode um pobre
Eles não admitiram, né, que da pobreza e da humildade fosse possível surgir o Messias. Ele não podia ser nada mais que um homem comum. E tentaram matar Jesus. Por conta disso, Jesus sai de Nazaré e volta para Cafarnaum, vai para Cafarnaum. E nunca mais volta a Nazaré. Jesus sai de Nazaré e nunca mais volta. Ele fica morando em Cafarnaum. Nunca mais voltou. É importante isso, irmãos. Vejam que um nível de rejeição de uma teofania. Jesus ali fez outra aparição, não é? Como é perigoso. Então, ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum e lá ele ordena aos discípulos cumprirem a missão. Qual é a missão? Pregar em todos os lugares. Eles deviam viajar com pouca bagagem, eles deviam depender das pessoas a quem serviam e eles deviam estar ligados àqueles que precisavam da sua mensagem. Tem duas coisas importantes aqui. Eles deviam viajar, três coisas importantes, não é? Eles deviam viajar com pouca bagagem. Vejam bem isso. Vamos contextualizar isso para nós. Tem pastores na sua igreja? Já viram como que é a vida de um pastor? É saindo de um lugar para outro e com pouca bagagem. Eles deviam depender das pessoas a quem servem. Não é assim com os pastores? Eles dependem da igreja, o seu salário é pago com os dízimos que a igreja recolhe, dependendo das pessoas. Uma ordem de Jesus. E deviam estar ligados àqueles que precisavam de sua mensagem. Exatamente isso o contexto da nossa igreja, meus caros. Então Jesus sai de Nazaré e organiza praticamente o trabalho que os discípulos deveriam fazer. Numa dessas situações em que Jesus prega e ensina, uma multidão na margem do mar rodeia Jesus. Então, e ele passa a ensinar esse povo o dia inteiro. No fim do dia, os discípulos recomendaram que Jesus despedisse as pessoas, porque o povo estava faminto. Mas Jesus ordena que eles providenciassem alimento. Deviam estar ligados àqueles que precisavam de ajuda. Vejam a coerência do comportamento de Jesus. Então, os discípulos respondem, mas como? Nós vamos alimentar esse povo? Nós não temos dinheiro para isso. Nem que a gente tivesse, não havia ninguém para fornecer tanta comida. Eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E o que Jesus fez? Diz, tem alguém com alimento? Vocês não estão lembrados dessa história e conhecem essa história? O menino tinha lá 5 pães e 2 peixes. E Jesus, então, recebe aquilo e multiplica os pães. Jesus, depois de fazer isso, ele percebe o murmúrio da população. O que começou a aparecer lá? Como eles esperavam um Messias que fosse um guerreiro, que fosse libertá-los do governo romano, nessa ocasião eles pensaram, Jesus precisa ser o nosso rei. Já imaginaram um rei com esse poder todo, que ressuscita mortos, que é capaz de alimentar a multidão? Era tudo o que o povo queria. E o povo começou a murmurar para criar a partir dali um movimento para fazer Jesus rei. E o que Jesus fez? Ele ouve o murmúrio da população, despede o povo, manda os discípulos para Cafarnaum, porque ele estava do outro lado, e em vez de liderar uma rebelião contra Roma, ele foi para uma montanha para orar. Por que ele foi? Qualquer um de nós que, diante de uma igreja, por exemplo, ouvisse o pessoal se levantando dizendo, você pode ser o governador do estado, qualquer um de nós ia querer isso. E isto é parte do reino do inimigo, atrás de poder, dinheiro, divertimento, coisas.
Jesus não, ele não tinha nada a ver com isso. O reino dele não era um reino militar, era um reino espiritual. Então ele vai orar, ele vai pedir a Deus que mantenha os valores do reino dos céus muito claro para ele. E depois que ele termina de orar, o que acontece? Os discípulos estavam indo para Cafarnaum e Jesus termina de orar e alcança os discípulos atravessando o mar, andando sobre as águas. Novamente, Jesus estava mostrando que ele era Deus ali naquele momento. Ele dominava a natureza. Se os discípulos tivessem ainda dúvidas sobre a messianidade de Jesus, esses atos todos foram para desfazer isto e mostrar a diferença entre o reino de Deus e o reino do inimigo. Jesus não veio para ser rei temporal, mas veio para libertar pessoas da escravidão do pecado. Ao andar sobre as águas, demonstrou ser o Senhor da natureza, não um governante. Muito claro isso, não é, professores? Vejam bem, nós estamos lidando, meus caros, não é com coisas materiais, mas com coisas espirituais. Não é importante nós termos uma igreja rica, um edifício muito elaborado. Isso não tem importância alguma. O importante é que, a partir de um edifício, nós possamos construir pessoas. Essa é a função da igreja. Não é a função de um prédio que seja um monumento, porque isso remete o reino de Deus para as coisas. Isso é um rebaixamento do reino de Deus. Lembrem, professores, que os judeus fizeram isso, criaram um templo em Jerusalém e ficaram irados contra Jesus quando ele disse que ia derrubar aquele templo. E, de fato, no ano 70 não ficou pedra sobre pedra. E nunca mais se ergueu nenhum templo judeu. Ninguém tem notícia. Muito bem. Com essas informações, nós podemos agora entender o entrelaçamento que há entre os temas da semana. Os milagres entre os gentios. Jesus acalma a tempestade, ele vem de uma pregação entre os gentios e faz esse milagre, mostrando para todo mundo quem ele era. E, ouvindo o sussurro acima de um grito, ele ouviu o sussurro daquele endemoniado lá em Gadara. O homem não conseguia nem falar. A mente dele estava presa. Ele não tinha domínio mental. Era um morto espiritual. Milagre entre os gentios. Entre os judeus, foi a rejeição e a aceitação. O que é a rejeição e a aceitação? Os judeus de Nazaré não aceitaram Jesus, mas os judeus de Cafarnaum aceitaram. E fez milagres ali. Não é? Ele tira novamente a condição de um endemoniado em Cafarnaum, ele cura a sogra de Pedro, ele cura aquele paralítico, uma série de milagres ele fez entre os judeus ali. E alimenta uma multidão. Um tipo diferente de Messias. Como assim diferente? Porque ele não pretendia ser um rei temporal. Eles esperavam um rei temporal, mas ele não seria um rei temporal. Era diferente o Messias que veio do céu e o Messias esperado pelos judeus. Esses são os temas da semana que estão entrelaçados, né? Estão dentro dos temas gerais que nós estudamos de acordo com o auxiliar dos professores. Agora, como é que nós podemos colocar num resumo tudo aquilo que nós vimos? O fato de ele pretender ser o enviado de Deus e todavia recusar ser rei de Israel era um mistério que não podiam penetrar. Vejam como a ideia do inimigo estava tão forte na cabeça deles. Sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíram que não ousava afirmar seus direitos de ser rei, porque ele próprio duvidava do divino caráter de sua missão. Vejam bem que heresia. Abriram assim o coração à incredulidade
E a semente de Satanás, que Satanás lança, deu fruto, segundo sua espécie, em mal entendido e deserção. Irmãos, aqui tem uma exortação muito grande. Cuidado. Cuidado, porque se nós não tivermos a noção do que é o reino de Deus, o inimigo vai sim, ele vai semear a semente que vai dar o mau entendimento. E isso acontece, desafortunadamente, contumazmente nas nossas congregações. Se nós formos agora ainda colocar mais sinteticamente o que nós aprendemos, né? O reino de Deus não é um reino militar, mas é um reino espiritual. No verso para memorizar, conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Jesus está recomendando que nós contemos para as pessoas que estão presas no sistema do inimigo como é que o céu pode nos tirar disso. Com essas informações a gente pode aplicar a lição. E eu os convido aqui para ler comigo a aplicação. Jesus saiu da sua própria comunidade de fé, que era a sinagoga, para alcançar pessoas de comunidades gentílicas. O que estamos fazendo a fim de alcançar para o reino de Deus pessoas que estão além dos nossos muros? Como o exemplo de Jesus nos dá a noção adequada de como proceder. Aqui está, meus caros, uma aplicação muito apropriada, não acham? Como é que eu posso levar para pessoas que estão além dos nossos muros a esperança que está dentro dos nossos muros? Quais são as estratégias? A inspiração está aí no que Jesus fez, né? Nós temos que informar as pessoas sobre o reino de Deus, o que é, como é que ele funciona. E temos que abrir os olhos dessas pessoas. É claro que estando nesse mundo e contaminados com as ideias desse mundo, só o Espírito de Deus atuando através das nossas palavras, as palavras serão nossas, mas a força será do Espírito. Então, precisamos da oração. Por isso eu lhes convido para que oremos agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vimos aí mais demonstrações de como mais informações sobre como Jesus atuou para demonstrar o reino dos céus. Temos que sair das igrejas, temos que buscar pessoas que não estão ainda ligados ao teu reino e temos que falar sobre as virtudes do reino dos céus. É uma obra que o Espírito Santo precisa nos acompanhar e por isso nós lhe pedimos, humildemente, que o Espírito Santo nos preencha e nos ajude a desempenhar o nosso papel nesse grande conflito. São bênçãos que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Quinta lição, e estamos estudando o livro de Marcos, que é empolgante. Eu, sinceramente, não tinha, prezados professores e alunos, uma noção muito profunda sobre o livro de Marcos, como a minha visão mudou sobre a obra de Jesus, cada passo dado por Jesus, cada milagre feito por Jesus. Vocês viram aí as histórias sanduíche. Cada milagre de Jesus tinha um objetivo, de demonstrar o reino de Deus. É uma lição empolgante. E eu lhes convido para não perderem nenhuma das lições que estão aí para frente. Professor, sua missão é descomplicar. Venham conosco no próximo episódio. Até lá! Cool.